Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o dom do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Fizemos agora a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai do alto dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos povos, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor arado. Enchei luz bendita, chama e crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum bem a nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai o escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, a alegria eterna. Amém. Quarto dia da novena, o Espírito da promessa no Antigo Testamento. Reflexão de hoje, reflexão catequética. É da maior importância para a nossa abertura à pessoa do Espírito Santo compreendermos adequadamente, tanto quanto nos permite a revelação da Sagrada Escritura e a nossa capacidade de interpretá-la, o significado central daquilo que aconteceu no histórico ali de Pentecostes. Pentecostes não é simplesmente a vinda do Espírito Santo, como comumente costumamos afirmar. O Espírito Santo, a pessoa divina que é e sempre esteve presente na história da humanidade, não sendo, pois, correto crer que ele só tenha vindo atuar no nosso meio em Pentecostes. A revelação ao povo de Israel, a caminhada daquele povo, a criação do mundo, tudo tem a presença santificante do Espírito Santo. De fato, já no segundo versículo da Bíblia, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, encontramos a expressão: o Espírito pairava sobre as águas. E ela nos ensina ainda, por exemplo, que ele desceu sobre Enoque, sobre Abraão, Isaque, Jacó, que o faraó compreendera que José possuía o Espírito de Deus, que os milagres de Moisés eram operados pela sua virtude, que atuou em personagens como Otoniel, Gedeão, Débora, Sansão, que Samuel e Davi profetizavam pelo Espírito Santo, que Azarias e Uziel o possuíam. E Isaías, no capítulo 63, no versículos 11 e 12, diz: onde habita aquele que enviou no meio deles o Espírito Santo? Guiando Moisés pela destra, desceu o Espírito do Senhor e foi o guia do seu povo. Outras passagens da Escritura confirmam essa presença e este operar do Espírito Santo nos tempos descritos pelo Antigo Testamento. Do conjunto dessas afirmações podemos caracterizar, em certo sentido, o modo como o Espírito Santo estava presente e operava na história da salvação antes de Pentecostes.
porque depois seria diferente, podemos dizer, primeiro, o Espírito Santo se manifestava ou entre aspas, se apossava ou agia na pessoa no Antigo Testamento, apenas em algumas pessoas escolhidas por Deus com vista a algum propósito da parte de Deus. Por exemplo, alguns reis, os profetas, juízes, alguns sacerdotes, enfim. Segundo, o Espírito se manifestava na vida dessas pessoas por um determinado tempo. Apenas cessava a missão, ou a tarefa, ou aquele propósito, cessava também ali a aparente manifestação do Espírito Santo. E ainda não habitava o ser humano, como hoje nos é possível afirmar. Terceiro, a presença do Espírito na vida de todas as pessoas era uma presença considerada do tipo natural ou imanente, a sustentar e garantir nelas a vida, do que Ele é o Senhor e fonte dessa vida. Não era ainda uma presença do tipo sobrenatural, além da natureza humana, uma presença pela graça como nos é possível hoje por intermédio dos sacramentos. Então a compreensão dessa ação do Espírito Santo, a compreensão, que ele agia, certo? Hoje não. Essa realidade é de que ele se faz presença em nós. Quarto, não se tinha consciência, a revelação que temos hoje a respeito da pessoa do Espírito Santo. Percebiam-no mais como uma força divina e não como a presença e ação de uma pessoa divina, da Trindade. O poder na mão do Pai, Mas o Espírito Santo é uma pessoa e não só o poder de Deus. Algumas promessas, porém, da parte de Deus pela boca de seus profetas e depois pela boca do próprio Jesus, nos davam conta de que, para os tempos messiânicos, ou seja, depois da vinda do Filho de Jesus, a presença e o operar do Espírito Santo seria diferente. Por exemplo, pela boca do profeta Joel, Deus nos anunciava, abre aspas, depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Passagem essa está em Joel 3, versículos 1, 2, também Ezequiel 36, versículo 25 a 27, Isaías 44, versículo 3. Portanto, Pentecostes é a realização dessas promessas a respeito do Espírito. E a nós? A quem coube viver nesses tempos em que Pentecostes já é uma realidade, é dada a possibilidade de desfrutar os privilégios que o novo modo do agir do Espírito Santo e do seu estar presente veio nos trazer, como veremos depois para frente nos nossos próximos encontros. Por isso, queridos irmãos, desde já peçamos a graça e o dom do Espírito Santo, essa pessoa, Deus de Deus, luz da luz, Deus com o Pai, Deus com o Espírito Santo, que foi nos enviado quando Jesus sobe ao céu, mas que já desde toda a criação do mundo já agia sobre a criação e sobre os seres humanos. Sem o Espírito Santo, queridos irmãos, nada na igreja tem sentido. Nenhuma missão a gente pode fazer. A liturgia se tornaria apenas um espetáculo e nada mais. É no agir do Espírito Santo que toda caridade encontra o seu êxito, que toda ação benéfica, o amor ao próximo, encontra ali o seu êxito. Então, desde já, é o Espírito Santo que impede os nossos corações. Ele é Deus e Ele é o amor de Deus em nossa vida, em nossos corações. Esta pessoa. Amém. Bênção final. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Assim como nos reunimos em vosso nome, ó Divino Espírito Santo, concedei-nos por vosso amor a graça de permanecermos sempre unidos na justiça evangélica e na solidariedade fraterna. Que nunca nos esqueçamos e nos afastamos de vós e alcancemos juntos a verdadeira e eterna felicidade. E que esteja sobre nós, sobre os nossos amigos e familiares, sobre os nossos intercessores e colaboradores, bem como sobre todos aqueles com quem ainda não vivenciamos a plena comunhão e a caridade, a bênção do Deus único e todo-poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração final. Vem, Criador. Vem, Espírito Criador. Visita o espírito dos que são teus. Enche de graça e de esplendor os corações que tu mesmo criastes. Nós te chamamos o defensor, dom de Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, amor, a unção da graça. Tu nos ofereces os 7 dons, tu és o dedo na mão de Deus. A verídica promessa do Pai, tu inspiras nossa voz, abrasa-nos em tua luz, enche os nossos corações. O que é fragilidade no nosso corpo, revigora com o teu vigor. Afasta para longe de nós o inimigo, desde agora dá-nos paz. Seja nosso guia no caminho, para que possamos evitar todo o mal. Dá que conheçamos ao Pai. Revela-nos o Filho, tu que és o Espírito do Pai e do Filho, e sempre tenhamos em ti. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe e confie.